Que brilho é esse de uma mente que não lembra mais? E de que trata esse filme? É sobre relacionamentos que não dão certo? É sobre como esquecer alguém? E por que muitos odeiam e muitos amam esse filme? Se tu pudesse, apagaria alguém da tua mente? Alô, velhinho, eu sou o Ender, esse é o canal Producena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme mexe muito com a gente, mexeu muito comigo, espero que tenha mexido muito contigo. Se tu não assistiu esse filme, eu recomendo que tu assiste e volte, porque a gente vai comentar sobre o filme. E é um filme muito profundo, eu diria o mais profundo que eu já assisti, porque ele trata literalmente da nossa mente, da nossa alma, do que tá aqui dentro e do que tá aqui dentro. Então ele trata muita humanidade da gente, ele mexe e fala com a gente de uma forma tão fantástica. Não tem como terminar esse filme sem ficar pensando nele depois e com aquela sensação aqui dentro de alguma coisa, uma dor, uma tristeza, uma alegria, uma falta, a gente não sabe dizer. Se tu sentir um pouco disso, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E é sobre esses sentimentos e essa profundidade toda que a gente vai comentar nesse vídeo. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é um filme que foi lançado dia 23 de julho de 2004 e hoje disponível na Prime Video, que mexe muito com a gente e começa mostrando a vida de Joel, uma pessoa que parece ter uma vida normal, sem nada muito empolgante, sem muita graça, que ele começa pensando assim, eu decidi não ir pro trabalho hoje, não sei porquê, e vou seguir meu coração. Não tô entendendo o que tá se passando pela minha cabeça, mas eu quero sair, eu quero algo diferente hoje. Tem alguma coisa mexendo comigo, eu quero ir atrás disso. E esse dia que prometia ser muito chato, ele encontra Clementina. Seria este o primeiro encontro deles? A primeira vez que eles se veem? É o que o filme faz parecer, é o que o filme quer que a gente pense, porque esse filme ele é muito complexo e eu tô aqui também para te ajudar a entender um pouco essa linha do tempo, como as coisas funcionam, porque ele traz a história de um modo reverso, dos últimos acontecimentos para os primeiros, mas tem alguns que são dos primeiros, que fazem parte do presente, não do passado, que vai indo cada vez mais para trás, e tem alguns marcos, algumas coisas que nos ajudam a entender como é a linha do tempo desse filme. Um deles é o carro amassado, que ele encontra ali, ele acha que foi o carro do lado que bateu, mas na verdade tem outras explicações. E o cabelo da Clementina, era Clementine, ou apenas Clem, que ela mesmo diz no trem ali no início, não, gostou do meu cabelo, ele é azul, só que ele vai mudando conforme o tempo, e realmente muda, justamente para nos ajudar a entender essa linha do tempo que o filme nos traz. Conforme a gente vai vendo as memórias do Joe e vai voltando um pouco para trás, a gente vai encaixando as peças, as coisas vão fazendo mais sentido, a gente vai entendendo o porquê de algumas coisas que aconteceram no início. E o cabelo azul da Clementine então representa o tempo presente, aquele momento que eles estão ali onde começou o filme, mas que não necessariamente é lá no passado, é o presente mesmo, e vai mudando conforme o cabelo dela vai mudando de cor também, sendo que no tempo mais recente é azul, um pouquinho mais para trás ele é laranja, um pouco mais para trás ele é vermelho e por fim lá no início da história, lá bem lá atrás, ele é verde. E assim a gente vai conseguindo acompanhar melhor a regressão desse tempo para a gente entender o que vai acontecendo e o que aconteceu antes. Um filme assim é muito doido de entender, ele é difícil, mas ele mexe com a gente porque ele faz a gente pensar, até porque ele não nos dá muitas pistas em termos visuais, ele não diz assim tantos anos antes, tantos dias antes ou tantos anos depois, nenhum marco de tempo explicando pra gente, o que faz a gente prestar bastante atenção e sentir o filme, e nos prende também, porque a gente não quer perder nenhum detalhe, justamente por isso, porque se a gente deixar de prestar atenção, pode ser que a gente deixe um detalhe passar e se perca na linha do tempo, no que aconteceu, no que deixou de acontecer. Então vamos lá, no início o filme mostra Joel conhecendo Clementine no Dia dos Namorados, e na sequência, na cena seguinte, mostra ele chorando, triste, e isso foi 3 dias antes do Dia dos Namorados. E o vizinho dele diz aí, olha só, que bom que tu tem a Clementine, tu já fez planos pro Dia dos Namorados, como é que vai ser e tudo mais. Ou seja, a Clementine, antes deles se conhecerem, nessa cena que a gente vê eles se conhecendo, eles já se conheciam. E se ele vai ter um novo Dia dos Namorados com ela, é porque já faz tempo, pelo menos 1 ano, que ele já tá com ela. Então existe uma história por trás, sendo que aquele momento que a gente vê eles se conhecendo não é a primeira vez que eles se conhecem. E por aí a gente vai trabalhando. E a gente se confunde justamente porque a gente vê o cabelo dela azul e pensa que aquilo ali é passado e é presente, que no início ela tinha o cabelo azul, mas não, na verdade aquele é o presente. A gente tem que se fixar nessa informação. E ele tá chorando justamente porque ele viu que ela apagou ele da mente dela, ela não quis mais saber dele por algum motivo que a gente vai descobrindo depois. E ele decide também apagar ela da sua memória.
memória, tanto que no filme a gente mescla algumas cenas do presente, que ele conheceu ela, então ele decide apagar ela da mente dele também, tanto que a gente vê algumas cenas misturadas, do pessoal chegando ali pra apagar ela da mente dele, algumas cenas do que seria, do que eles acabaram de acontecer, só que tudo isso é presente, a gente só começa a entrar no passado no momento em que eles dizem, tudo bem, agora vai começar, e eles entram na última memória do Joel sobre a Clementine, que a gente vê já de cara ali o que aconteceu com o carro, que na verdade foi ela que bateu o carro, não foi alguém, e que sim, eles já se conheciam antes dessa batida do carro. E voltando nas memórias do Joel, a gente percebe que ele não contava tudo a Clementine. Ele escondia algumas coisas, ele tinha alguns medos, alguns receios. Teve uma cena que ela disse, eu quero ter um filho. E ele disse, não, a gente não tá pronto para ter um filho, eu acho que tu não seria uma boa mãe. E tem outras cenas que mostram também que ele já tinha uma namorada antes dela chamada Naomi e que provavelmente, assim, interpretando esses medos que ele tem, vem do relacionamento da Naomi que já não estava dando certo. Quando ele conheceu ela, conheceu a Clem, ele morava com a Naomi, mas não estava dando muito certo aquele relacionamento, ele já não vivia muito bem, ele já estava infeliz e quando ele conheceu ela, ele viu uma oportunidade de ser feliz e de ter uma vida diferente, só que ainda assim ele continuou com aqueles medos dentro dele de que poderia ser como aconteceu com a Naomi ou como todas as frustrações que aconteceram no passado dele, e com isso ele teve medo de dar passos adiante, do tipo ter filhos, do tipo casar, do tipo fazer outras coisas mais comprometidas com a Clem, e isso foi gerando essa insatisfação nela que fez com que ela, que já é uma menina impulsiva, apagasse ele da sua memória e não lembrasse mais. E no processo de apagar a mente dele, já dentro da mente dele, a gente vê que tudo é meio escuro, meio embaçado, alguns rostos embaçados, uma parte só iluminada ali com um spot de luz e o restante escuro na volta, parecendo um pouco mais um filme de terror, uma coisa assim não tão produzida, um pouco mais caseira, justamente porque apagar a memória, e principalmente apagar a memória de alguém que tu ama ou que tu amou, seria algo muito terrível, seria um terror apagar, porque ele tá num momento ali de alegria, de felicidade, e aí começa a vir todo aquele sistema apagando os teus neurônios, né, como o próprio doutor fala, isso é um trauma ao teu cérebro, e tirando aquela tua memória boa que tu tinha. Então é um momento de terror, faz muito sentido eles usarem aquela iluminação, daquela tensão, daquele jeito, tanto que eles estão fugindo, chega um momento que eles estão fugindo daquela memória para que ela não seja apagada, criando uma memória diferente a partir daquela. E ao mesmo tempo, no tempo presente, a gente vê Patrick, que é um dos funcionários da empresa que apaga a memória, tentando conquistar a Clem da mesma forma que o Joel fez. Ou seja, ele se utilizou das mesmas palavras, dos mesmos momentos, porque ele tinha acesso a todo o histórico, todo o material que ele tinha sobre a Clementine, que ele tinha jogado fora, para poder conhecer a menina, que ele gostou, ele achou bonita e ele estava tentando convencer ela, conquistar ela da mesma forma como se fosse o Joel, já que deu certo com o Joel, só que não deu certo. Por quê? E a gente vai ver isso mais pra frente, segue acompanhando. Então galera, espero que esteja gostando do vídeo até aqui, não esquece de assistir até o final para me ajudar no YouTube, para crescer, para desenvolver aqui, até porque nós postamos vídeos toda semana, aos domingos, às terças, às sextas, comentando trailers, comentando filmes antigos, comentando filmes atuais, aqueles que saem no cinema, nos streams. Não esquece também de te inscrever no canal e comentar o que tá achando. E no meio do processo de apagar Clementine da sua mente, Joel decide que não quer mais apagar, ele quer cancelar o processo. Isso foi mais ou menos no meio do filme mesmo, que é exatamente o meio do caminho, onde a gente está tentando fazer alguma coisa, às vezes certo e às vezes errado, a gente percebe que a gente realmente deveria estar fazendo. E ele vê, não, eu não quero mais. Por quê? Porque ele percebeu que não importa o quanto deu errado algumas coisinhas, muitas outras deram certo. Ele estava apagando memórias boas. Quais eram memórias ruins ali? Na verdade era um momento ruim que ele acabava ele mesmo gerando em meio a muitos outros momentos maravilhosos. Eles estavam onde? Eles estavam caminhando no centro, estavam na praia, eles estavam no gelo, estavam na floresta, eles estavam numa cabana, eles estavam em tantos lugares fazendo tantas coisas boas, aproveitando, vivendo, curtindo um ou outro, e ele viu que na verdade tinha muito mais coisas boas do que coisas ruins. Portanto, valia muito mais ele se esforçar para garantir que tivesse mais coisas boas e menos ruins do que simplesmente apagar ela da memória dele. E por mais que ela tenha decidido apagá-lo, ele ainda tentaria de novo uma insistência no amor e na pessoa com quem ele tinha gostado e amado de verdade. Só que
ele estava no meio, ele estava dormindo, ele não tinha como evitar, como parar o processo. E aí que ele começa a fugir dentro da mente dele. Vamos fugir, vamos ir para uma outra memória. E aí a gente entende mais algumas coisas que para alguns pode ser uma parte confusa do filme, uma parte nada a ver, só que faz muito sentido, que são os traumas do Joel. Ela diz, me leva pra tua vergonha, me esconde numa memória que ninguém apagaria. E aí ele vai para muitos momentos da infância do Joel, que ele se arrepende de ter vivido, que marcaram ele, que machucaram ele, que tornaram ele uma pessoa talvez insegura, uma pessoa cheia de medos, uma pessoa com problemas no relacionamento justamente por causa disso, por causa de coisas quando ele era pequeno que fizeram ele se tornar mais introspectivo, mais medroso. Ele tem uma cena dele matando um pombo com um martelo, que os amiguinhos dele dizem, vai, e ele fez, e ele se arrepende amargamente de ter feito aquilo. Ele na casa dele com a mãe dele, tantos outros momentos vergonhosos que fizeram com que ele se tornasse uma pessoa que ele não gostaria de ser. Isso é, portanto, os seus traumas e as suas interioridades, os grandes causadores dos medos e das dores que nós temos hoje em dia. E na sequência a gente vai para uma cena da memória dele, uma das últimas lá no retrocesso final, onde ele verdadeiramente conheceu Clementine, agora com o cabelo verde. Ele diz, o dia que eu conheci a Clem, que ele já tinha falado isso mais no início do filme, só que a gente não entendia, porque parecia que era aquele momento que ela estava com o cabelo azul, mas não, aquele é o presente, o passado, quando eles realmente se conheceram mais ou menos há um ano atrás, provavelmente. Foi nessa praia quando ele saiu com os amigos e ele encontrou ela. Uma menina com um casaco laranja, um cabelo verde, e ali ela chegou perto dele, se aproximou e ele deixou que ela viesse. Ele deu uma chance à vida, ele foi com ela para uma cabana, um chalé, um lugar ali, e ali ele viu assim, poxa, essa guria parecia maluca, mas eu gostei dela. Na verdade, ela era muito mais legal. E legal é uma palavra que marca muito o relacionamento deles, porque é o que ele conseguia expressar. E naquele dia, além dessa ser a última e grande memória dele, a verdadeira de quando eles realmente se conheceram, é também um grande arrependimento, onde ele gostaria de ter ficado mais. Ela disse, não, fica aqui comigo, passa a noite comigo, vamos se divertir, vamos deixar a vida acontecer, se surpreender. E ele não, ele foi embora. Só que ali naquele momento era a última memória que tinha para ser apagada. E ela, é como se ela também tivesse vida dentro da memória dele, se tivesse uma vontade própria, e ela disse, já que a gente não teve uma despedida, eu te apaguei da minha memória, vamos tentar fingir que hoje, o dia que a gente se conheceu, seja uma despedida. E ele fica mais um pouquinho e ela some. E terminam as memórias dele e ele finalmente acorda. E de quantas coisas a gente se lembra que a gente se arrepende de não ter feito, de não ter tentado, dado uma segunda chance, ser arriscado. E a história da Mary com o doutor que apaga a memória das pessoas, ela serve simplesmente como uma história paralela para nos mostrar que é errado a gente apagar alguém da nossa memória, mesmo que isso fosse possível, e se fosse possível, certamente muita gente hoje em dia querer apagar muita gente, mas é errado, porque a gente precisa lembrar do errado para não cometer de novo, ou melhor ainda, para corrigir esses erros e fazer da forma certa, continuar tentando da forma certa, porque a Mary depois ela traz as lembranças para as pessoas que apagaram suas mentes, para que elas possam lembrar. E agora, Joel e Clementine ganham uma segunda chance, onde eles vão se conhecer de novo pela primeira vez. Por quê? Como eles conseguem se conhecer de novo pela primeira vez? Eis o brilho eterno de uma mente sem lembranças, mesmo que tu apague alguém da tua mente. Se tu amou alguém de verdade, tu sempre vai amar. E se forem para vocês ficarem juntos, algo vai acontecer para dar certo. Vocês vão se encontrar de uma forma ou de outra, num lugar ou de outro. Quantas histórias verdadeiras temos aí de pessoas que se conheceram quando eram jovens, sumiram, tiveram uma vida e no final da vida, não necessariamente no final, mas sei lá, 10 anos depois se conheceram de novo, se reencontraram e ficaram juntos. Recentemente eu conheci um casal de que eles foram namorados na infância, na adolescência, né? Foram os primeiros namorados, tiveram uma vida, depois se reencontraram e hoje estão juntos. Então, se tu realmente amou alguém, primeiro, tu nunca vai deixar de amar. E segundo, se forem para ficar juntos, vai acontecer. Só que um fato muito importante que parecia que ia estragar a história que eu desejei, puxa vida, podia ter terminado o filme agora, que foi no momento que ela começou a ouvir a fita dela falando de todos os defeitos do Joel, do porquê que ela quis apagar ele da mente. Por que foi importante? Porque para a gente continuar, a gente precisa estar presente para os nossos defeitos e para os do outro. E saber conviver com eles, aprender com eles e lidar com eles. Porque se eles se conhecessem de novo pela primeira vez, não lembrando do passado, a chance seria que eles cometeriam os mesmos erros
de novo e daria errado de novo. Então eles precisam saber conhecer esses erros e dizer que se amam mesmo assim e vão continuar apesar dos erros. De que trata então esse filme? A grande pergunta é: não adianta querer apagar os erros, mas conhecê-los e se esforçar para amar a cada dia a pessoa que decidiu te amar, não por causa de, mas apesar de. Apesar de todas as coisinhas, ela continua te amando. Eu pessoalmente passei por várias coisas na minha vida, coisas que não foram assim tão alegres, mas mesmo assim eu não me arrependo de nada e não apagaria nada nem ninguém da minha mente. Tudo serviu para eu amadurecer, viver e continuar e aprender mais sobre o amor. E que na nossa mente brilhe eternamente a esperança de amar e ser amado. Então, velhinho, este foi o filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Ah, meu Deus, esse é um filme que eu já tinha assistido antes, eu reassisti agora. A primeira vez mexeu muito comigo e a segunda continuou mexendo, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente vive, mais a gente consegue perceber as coisas. Esse filme foi fantástico. Diz aqui embaixo o que tu achou desse filme, se ele mexeu contigo, se ele te trouxe algo à memória e se tu vai assisti-lo novamente. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, pela tua interação aqui embaixo. Obrigado por me ter assistido até aqui, de ter te inscrito no canal. E te vejo no próximo episódio de Producena.